Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça, aqui do Centro de Mídias. Vamos verificar qual será o nosso objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Aula 41, objeto de conhecimento, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Detalhamento, resolução e elaboração de problemas que envolvam razão e proporção. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então falaremos sobre grandezas diretamente proporcionais e vocês estão vendo, né, que nós temos aqui a letra A e a letra B. Essas duas letrinhas, elas estão representando aí números reais, né? E o que seriam grandezas diretamente proporcionais? Para iniciar, nós vamos relembrar aí um pouco de razão. O que seria a razão? Seria a divisão, né, entre dois números reais. Por isso, nós temos aqui essa letra A e a letra B formando uma divisão. A dividido por B, né? Ou podemos escrever aqui dessa forma, A dividido por B. Lembrando que esse número B, ele não pode ser o número zero, né? Essa letrinha B está representando um número que é um número real, mas não pode ser o número zero, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, 3 e 5. Qual seria a razão entre 3 e 5? Seria 3 dividido por 5, ou a gente também pode escrever aqui dessa forma, ó, 3 dividido por 5. Isso, então, é a ideia de razão, é você pegar um número real e dividir por outro número também real, né? O que eu falo real? É o conjunto dos números reais, certo? Sendo que o número que a letra B está representando não vai poder ser o número zero, porque nós não temos divisão por zero, né? É indeterminada, é impossível, não existe aí a divisão por zero, certo? Então, essa é a forma de a gente relembrar aí o que seria razão entre dois números. E aí, seguindo aí o nosso conteúdo, nós vamos ver agora quando nós temos a igualdade entre razões. Veja ali que a gente tem A sobre B, né? Você pode olhar e lembrar de uma fração, ok? Isso também é uma razão, né? Nós temos a letra A representando o número, dividindo aí pela letra B, que está representando o número também, e aí temos uma razão. Acontece que quando nós temos uma igualdade entre duas razões, né? Você está vendo aqui A sobre B igual a C sobre D. O que é isso? Significa que A sobre B é uma razão, e C sobre D é outra razão, ou seja, outra divisão. E quando a gente tem uma igualdade entre duas razões, ou seja, uma igualdade entre duas divisões, o que acontece? Acontece que nós podemos multiplicar dessa forma que a gente está vendo aqui. Olha só, a letra A representando o número, multiplicando essa letra D, que também está representando o número, ela vai ser igual à multiplicação entre B e C. Aí a gente até chama aí essa multiplicação, né, de multiplicar os meios por extremos, ou uma multiplicação cruzada, né? De fato, ela tem um formato de um X, né? Se a gente observar, A multiplicou por D e C multiplicou por B. E essas multiplicações, elas vão ser iguais, né? Por isso que a gente tem aqui, ó, A vezes D vai ser igual a B vezes C. Ah, mas eu só estou vendo letra. Tudo bem, mas pense nessa letra como um número, né? A gente costuma colocar letras só para generalizar, mas isso você vai pensar em números, certo? Quando a gente fizer a multiplicação de um número por outro, nesse formato aqui, entre duas razões que são igualadas, né? Essas multiplicações, elas vão ter o mesmo resultado. E essa forma de multiplicar, que é meios e extremos, vai ser a forma que a gente vai utilizar para fazer cálculos, né? E encontrar um desses quatro números, ou o número que a letra A está representando, ou o número que a letra D está representando, ou B ou C. Né? Normalmente, a gente vai ter 3 medidas conhecidas, né? 3 números conhecidos, e vamos encontrar aí o quarto, né?
calculando aqui dessa forma na multiplicação, certo? Então, agora a gente vai iniciar, então, o conteúdo em si de grandezas, né? E a gente vai verificar por que elas são diretamente proporcionais, e para isso a gente vai resolver alguns exemplos, né? Para ficar melhor aí o entendimento de vocês. Então, vamos mostrar aí um vídeo, né? Exemplificando a nossa primeira aplicação. Então, preste aí atenção nesse vídeo. O cachorro de Amanda pesa 4,5 kg. Para tratar uma infecção nas vias urinárias, o veterinário receitou um antibiótico cuja dosagem é de 6 ml a cada 10 kg de peso corporal. Quantos ml de antibiótico Amanda dará ao seu cachorro? Muito bem, então é uma questão envolvendo aí a quantidade, né, de quilos que o cachorrinho pesa e a quantidade de ml que é do antibiótico que a Amanda precisa dar para o cachorrinho. Então vejam aí as duas grandezas, né? Quilograma, que é o quilo do cachorro, o peso dele, né? E ml, que é a quantidade de remédio que a Amanda precisa dar para o cachorro. Então, essas são as duas grandezas. E aí, o que significa, né, as grandezas serem diretamente proporcionais? A gente vai ver aqui um passo a passo de como você pode fazer para resolver uma questão como essa, né? Que pergunta aí quantos ml de antibiótico a Amanda precisa dar para o seu cachorrinho, baseado aí na receita, né, que foi passado aí para a Amanda, tá bom? Então a gente vai ver um passo a passo, hein, para você fazer sempre esse passo a passo, se for necessário, né? Se você conseguir fazer direto, tudo bem, mas esse passo a passo vai ajudar aí na resolução de questões desse tipo, tá bom? Vamos acompanhar então. O primeiro passo é você se perguntar quais são as grandezas que estão envolvidas aí no problema. E quais são as grandezas? Eu já até comentei, né? O segundo passo é montar uma tabela com as grandezas. Então, o passo 1, quais são as grandezas? Eu comentei que era a grandeza quilograma e a grandeza ml. São as duas grandezas que a gente vai verificar se elas são diretamente proporcionais ou então o que seria isso, né? O que seria duas grandezas serem diretamente proporcionais? O segundo passo que eu indico para vocês é montar uma tabela com essas grandezas. Então, eu coloquei aqui na tabela quilograma e ml, e aí eu fiz essa tabelinha aqui, né, cada grandeza com 2 espaços, porque são os espaços que eu vou preencher. O terceiro passo é justamente preencher a tabela com as informações da questão. Aí na questão, dizia lá que a cada 10 quilos, né, seriam dados 6 ml de antibiótico. Né? E aí dizia também que o cachorro ele tem o peso de 4,5 kg. Né? E a pergunta é quantos ml de antibiótico vai ser necessário para dar para o cachorrinho. Então, essas informações a gente coloca todas aqui, né? Porque a gente tem que prestar atenção que esse 10 no problema se referia a quilograma, então eu vou colocar abaixo de quilograma, né? Eu não posso colocar o 10 aqui, porque o 10 não é ml, né? O 10 é quilograma. E o 6 na questão é ml, então eu coloco o 6 abaixo do ml. E para o preenchimento da segunda linha dessa tabela, eu também tenho que colocar o 4,5 abaixo, né, na coluna de quilograma, né, porque se refere a quilograma. E esse X aqui, por que ele está aqui? Porque é justamente esse valor aqui que eu estou procurando. Eu não sei quantos ml de antibiótico dá para esse peso aqui de 4,5 kg, né? Então, por isso eu coloquei o X aqui, né? Mas você pode colocar qualquer letra, né? Porque essa letrinha aqui, ela vai sair daqui e vai entrar o número que a gente vai encontrar nas nossas contas. E agora chega a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Será se quanto mais quilogramas, quanto mais peso, mais ou menos ml de antibiótico a gente vai dar para o cachorrinho? Bom, a gente consegue analisar que quanto mais peso, mais antibiótico a gente vai
ter que dar, né? A Amanda, aliás, vai ter que dar para o cachorrinho. Assim como se o cachorro tiver menos peso, menos remédio ele vai precisar tomar. Então, quando a gente tem esse tipo de análise aqui, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quando a gente tem esse tipo de análise, a gente está se deparando com duas grandezas que são diretamente proporcionais, certo? E para indicar essa direção, veja que é diretamente proporcionais, a gente pode utilizar, por exemplo, duas setas, indicando que as duas grandezas estão indo na mesma direção, ou seja, quando uma grandeza aumentar, a outra também vai aumentar. Ou a gente também pode indicar com as duas setas indo na mesma direção para baixo, né? Que seria aí quanto menos peso o cachorro tiver, menor, né? Menos ml de antibiótico ele vai precisar tomar. Então, quando as duas grandezas elas forem na mesma direção, né? Pode ser para cima ou para baixo, quando elas forem na mesma direção, a gente diz que elas são grandezas diretamente proporcionais, né? E para evitar escrever tudo isso, a gente também pode ver dessa forma, GDP, são diretamente proporcionais. Então, essa é a ideia que eu preciso que vocês tenham, né? De conseguir analisar a questão e saber quando as duas grandezas são diretamente proporcionais, né? Então, veja só, você sempre tem que analisar as duas grandezas e pensar, né? Nesse caso aí, quanto mais quilo o cachorrinho tiver, mais ml de antibiótico ele vai tomar. Então, veja bem, quilograma e ml estão indo na mesma direção, né? Mais e mais. Mais quilo, mais ml. Menos quilo, menos ml. Vejam que eu estou usando a mesma palavra, inclusive, né? O mais, mais, menos, menos. A gente também pode representar, ao invés de duas setas indo para cima e duas setas indo para baixo, a gente também pode representar através de um sinal, né? Mais, o sinal de adição, com menos, ou mais com mais, nesse caso, né? Então, sempre que as grandezas forem diretamente proporcionais, elas sempre irão na mesma direção, né? Mais com mais, menos com menos. E essa análise que você precisa fazer, né, em cada questão envolvendo grandezas, né, para saber se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Mas esse inversamente aí é para outra aula, tá? Agora nós vamos ver só as grandezas que são diretamente proporcionais. Então, vamos continuar e verificar o que a gente vai fazer para resolver agora. O passo 4, né? Esse passo 4 é montar a proporção e resolver. Então, vejam que no passo 3, olha só como é que está montada a minha tabela. Está desse jeito, certo? Então, olha só, se na tabela for montado desse jeito e eu identificar que elas são diretamente proporcionais, então a proporção vai ser montada justamente dessa forma que está na tabela. Então, olha só como é que está. Assim estava na tabela, né? O 10 em cima do 4,5 e o 6 em cima do 6, né? Estava dessa forma. O que eu fiz aí? Eu só coloquei aqui este traço aqui, indicando que existe a razão entre 10 e 4,5, e esse traço aqui indicando que existe a razão entre 6 e x. Então, do mesmo jeito que estava aqui na tabela, eu coloquei ali montando a proporção, né? Então, eu retiro daqui, ó, exatamente como está. Mas eu retiro exatamente como está porque elas são diretamente proporcionais. E aí, como existe aí uma proporção, eu coloco esse sinal de igualdade entre essas duas razões. Então, veja que eu posso escrever dessa forma, né? E dessa forma, as setinhas são indicadas aí para cima, né? Quanto maior, maior, quanto mais, mais. Ou eu posso escrever também com as setinhas, as duas setinhas para baixo. Mas não vai influenciar em nada aqui na minha proporção. Vejam que é a mesma proporção, certo? Então, muito bem. Depois que eu montar a proporção,
Aí eu vou aplicar aí, né, a multiplicação, como eu mostrei no início da aula, entre 10 e x e entre 4,5 e 6. Lembram que a gente viu na aula que era assim, né? A sobre B é igual a C sobre D, lá no início da aula. Aí eu falei que quando a gente tem essa igualdade aqui entre duas razões, a gente pode multiplicar assim, né? Aí lembra que eu falei que essas letras elas estavam indicando números? Então, muito bem, agora que a gente já tem um exemplo, nós temos aqui os números, olha só. Inclusive esse x aqui, porque esse x ele está também representando o número que vai ser a resposta para esse problema. Então, vamos continuar aqui e vamos montar, né, então, essa multiplicação. Eu vou multiplicar, então, o 10 por x, 10 vezes x, e essa multiplicação ela vai ser a mesma que a multiplicação de 6 vezes 4,5. Agora, eu só faço resolver a conta, né? 10 vezes x vai ser 10x, e 6 vezes 4,5, né? A gente também faz essa multiplicação. E essas duas multiplicações, elas vão ser iguais, né? Então, 6 vezes 4,5 dá 27. E agora, a gente finaliza encontrando o valor do x, que é 27 dividido por 10. Né? Então, o x vai ser igual a 2,7. Então, encontrei aqui, olha só, o número que o x está representando é o 2,7. Isso quer dizer, então, que no lugar desse x aqui é exatamente 2,7. Então, a resposta aí para o problema é que vai ser necessário administrar aí 2,7 ml, né? Lembrando que esse 2,7 está embaixo desse 6, que estava na tabela de ml. Então, 2,7 ml, conforme a receita aí, né, para o cachorrinho da Amanda, certo? Então, vamos verificar aqui uma breve definição, né, dessas grandezas. Duas grandezas são diretamente proporcionais, então grave bem essa palavra, diretamente. Quando elas variam sempre na mesma razão, ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Ou quando uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Como eu já mostrei no exemplo para vocês. E aqui as duas setinhas para cima, indicando aí que as duas grandezas estão indo na mesma direção, ou seja, as duas grandezas estão aumentando, né? Ou também a gente pode indicar aqui por duas setinhas indo para baixo, desde que elas estejam na mesma direção. Aqui as duas grandezas estão diminuindo. Vamos então ver mais um exemplo. Veja só, já vamos aplicar o mesmo passo a passo que a gente aplicou, né, para essa questão. Então, olha só o que diz. Um automóvel gastou 35 litros de combustível para fazer uma viagem de 280 quilômetros. Considerando o mesmo consumo de combustível, quantos quilômetros ele percorrerá dispondo de 28 litros? E agora, qual foi o primeiro passo, né, que eu indiquei para vocês? O primeiro passo é a gente identificar as grandezas. Então, observando na questão, a gente consegue identificar essas grandezas aqui, né? Litros de combustível, e a outra grandeza é a quantidade de quilômetros. Né? Então, identifiquei as grandezas e o segundo passo é preencher a tabela, é montar uma tabela. Então, eu já montei aqui a tabela, né, de litros e quilômetros. Uma tabela aí contendo na primeira coluna litros e na segunda coluna quilômetros. E essa tabela tem duas linhas para serem preenchidas. Com o que a gente vai preencher? A gente vai voltar a ler o exercício, a questão, né, para identificar esses valores. Então, a questão começa dizendo, um automóvel gastou 35 litros de combustível. Opa, 35 é o primeiro número que está aparecendo na questão. Como esse 35 é de litros de combustível, eu vou colocar aqui abaixo do 35 litros.
Aí, continuando a ler a questão, ele diz, para fazer uma viagem de 280 quilômetros. Olha, outro número aparecendo aqui na questão, mas esse número ele é a quantidade de quilômetros. Então, eu vou colocar aqui abaixo do quilômetros, né, já na coluna 2. Considerando o mesmo consumo de combustível, quantos quilômetros ele percorrerá dispondo de 28 litros? Olha, mais um número aparecendo aqui. Esse 28, ele está se referindo a litros. Então, eu também vou colocar o 28 aqui, tá bom? Eu não vou colocar aqui esse 28, né? Porque é 28 litros. Então, 28 litros não pode ficar aqui na coluna de quilômetros. Tem que ficar cada grandeza com a sua grandeza. Então, vou colocar o 28 aqui. E agora, tem mais algum número na questão? Não tem. Ficou faltando esse número aqui de quilômetros. E esse número é exatamente a pergunta que a questão faz. Olha só, quantos quilômetros ele percorrerá? Então, justamente, deu certinho, né? Então, quer dizer que nessa interrogação aqui é justamente o X que a gente vai querer encontrar, né? E eu, de novo, vou usar aí a letrinha X para representar, mas você pode usar qualquer letra que você preferir, tá bom? E agora, qual é o próximo passo que a gente verificou, né, que devia fazer? Eu já preenchi a tabela e agora eu preciso analisar se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, veja só, a gente vai se perguntar, quanto mais litros a gente tiver, vou colocar aqui uma setinha para cima, ou o próprio mais, né? Quanto mais litros a gente tiver, a gente vai andar mais quilômetros ou menos quilômetros, né? Então, pense aí num carro abastecido de gasolina, né? Ou álcool, enfim. Se você tiver mais gasolina, você vai andar mais ou vai andar menos? Bem, a gente vai andar mais, né? Então, ou mais, ou a setinha para cima também. Isso está indicando que as duas grandezas estão indo na mesma direção. Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, né? Porque se eu pensar o contrário, também vai dar certo, né? Se eu tiver menos litros de gasolina, menos quilômetros eu vou conseguir fazer, né? Quando tem pouca gasolina, anda pouco. Quando tem muita gasolina, anda muito. Então, vejam que as duas grandezas estão indo na mesma direção. Então, são grandezas diretamente proporcionais. E quando as grandezas são diretamente proporcionais, é só a gente retirar esses valores da tabela e fazer a conta, né? Agora que eu já preenchi a tabela, a gente só vai retirar esses valores da mesma forma que eles estão lá. 35 sobre 28 e 280 sobre x. Olha só, eu retirei da mesma forma que está lá e agora eu coloco um sinal de igualdade aqui entre as duas razões. Agora eu posso resolver multiplicando, né, o 35 vezes o x e 28 vezes 280. Então, 35 vezes x vai ser o 35x. E aí, a cada multiplicação, entre as multiplicações, a gente sempre tem que repetir esse sinal de igualdade aqui. Então, 35x vezes é igual 28 vezes 280. 28 vezes 280 dá 7.840. Aí agora é só continuar a conta, né? Nós temos que isolar o x, né? Deixar ele sozinho e dividir esse 7.840 por 35, que era o número que estava aí ao lado do x. Então, fazendo essa divisão, a gente vai encontrar 224. Então aqui a gente já encontrou o valor do x, né? Então isso significa, né, que esse x aqui, ó, vou até apagar aqui, porque agora eu já sei qual é o número, né? E vou colocar de vermelho, para mostrar que foi esse número que a gente encontrou. Então agora esse x é 224. Aí a gente pode até analisar, né? Realmente, se a gente tem aqui 35, a gente anda 280 quilômetros, 35 litros, 280. Quando diminui
os litros de combustível, veja como diminui realmente a quantidade de quilômetros, né? De 280 baixou para 224. Então, isso significa as grandezas serem diretamente proporcionais, certo? Então, esse resultado aqui, 224, né, quilômetros. Então, com 28 litros, a quantidade de quilômetros vai ser de 224, certo? Muito bem. E para finalizar, a gente vai ver mais um exemplo com o nosso passo a passo, para a gente fixar bem aí a ideia de resolução entre essas grandezas que são diretamente proporcionais. Então, a questão diz o seguinte: uma fábrica de bolos produz 70 bolos a cada 50 minutos. Em uma jornada de 8 horas, nas mesmas condições, quantos bolos são produzidos? Então, vamos ao primeiro passo, é identificar as grandezas. Então, a gente tem bolos, né? A quantidade de bolos, na verdade, né? Aí a gente coloca bolos aqui. E o tempo, né? O tempo em minutos. Agora, a gente vai preencher a tabela. Então, vamos ler novamente o problema. Uma fábrica de bolos produz 70 bolos. O primeiro número que apareceu foi aí 70. Então, vou colocar aqui o 70 abaixo do bolos. A cada 50 minutos. Segundo número que apareceu, 50. E eu vou colocar aqui abaixo de minutos, porque é 50 minutos. Em uma jornada de 8 horas, olha só, mais um número aqui, 8, né? Só que esse 8 está em horas. Mas tudo bem, eu vou colocar aqui e depois eu explico para vocês o que a gente tem que fazer. 8 horas nas mesmas condições. Quantos bolos... Olha só, quantos bolos? Eu não sei. Então, é justamente esse valor aqui de bolos que eu coloquei, letra X. E agora? Agora a gente precisa analisar essas grandezas, né? Se elas são diretamente proporcionais ou não. Então, veja bem, se você precisar fazer 70 bolos ou você precisar fazer mais bolos, você vai gastar mais minutos ou menos minutos, né? Veja bem, mais bolos vai demorar mais tempo para fazer, né? Então, mais e mais. Mais bolos, mais minutos. Menos bolos, menos minutos. Então, essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Então agora o outro passo é retirar aí as informações da tabela e preencher, formando aí a proporção, né? Exatamente. Então, a gente vai retirar aqui, ó, 70 sobre x igual 50 sobre 8. Mas veja só um erro aqui. Por que erro, professor? Porque aqui nós temos minutos. Então, esse 50, ele está falando de minutos. E o 8, ele está em horas. Eu não posso utilizar aí a mesma unidade, né? Eu tenho que transformar esse 8 horas em minutos também, para ficar igual minutos com minutos. Então, eu sei que cada hora tem 60 minutos, né? Então, 8 horas eu vou multiplicar por 8, né? Vai dar 480 minutos. Então é esse 480 que eu vou colocar aqui, ó, para ficar tudo certo, né? E não dar nada errado na nossa conta. Agora sim, temos 50 minutos e abaixo os 480 minutos. E agora eu já posso resolver multiplicando aqui meios por extremos. Então, multiplicando 50 vezes x vai dar 50x. Vou colocar aqui do lado. 50x igual a 70 vezes 480. Aí, 480 vezes 70 vai dar 33.600. Aí, agora a gente continua a nossa conta. Tem que isolar esse x para saber o resultado só de um x e dividir esses 33.600 por 50, né? 50 era o número que estava ao lado do x. Agora, fazendo essa divisão, posso cancelar aqui um zero de cima com um zero de baixo, para ficar menor aí nossa conta. Vai ficar 3.360 dividido por 5. Então, vai dar esse x aqui de 672. E agora, esse 672 é o quê? É o número de bolos, né? Eu tenho aqui o x, vou apagar e vou colocar aqui a resposta de verde.
para a gente saber que essa foi a quantidade que a gente encontrou. Então, vejam, em 50 minutos é produzido 70 bolos. Se for 8 horas, né, que equivale a 480 minutos, vão ser produzidos 672 bolos, né? Então, vejam como realmente aumentou aí, né? Porque as duas grandezas são diretamente proporcionais. Se o tempo aumenta, dá para fazer mais bolos. Se o tempo diminui, dá para fazer menos bolos. Certo? Então, essa foi a nossa aula sobre grandezas diretamente proporcionais. Eu espero que você tenha compreendido aí, né, esse conteúdo. Eu encontro vocês numa próxima oportunidade.